Olá, bom dia. Senti de entrar um pouquinho antes hoje, ao meio-dia, vou ter uma live com a Paty, mas alguma coisa me chamou para estar aqui, então eu resolvi seguir, vim aqui, tirar alguma dúvida que vocês tenham, falar um pouquinho sobre o olhar sistêmico, sobre constelação. Sejam bem-vindos todos que estão entrando e chegando. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, sempre ajuda muito quando vocês colocam aqui. Bom dia, querida Maíse. Então, senti de trazer o tema, falar um pouquinho sobre o que é esse trabalho que eu faço e tirar algumas dúvidas de vocês a respeito. A primeira coisa que eu quero dizer é que é um trabalho espiritual. Ele não é um trabalho científico, né? Se assim a gente puder dizer. Ele é um trabalho de outra dimensão da alma. A gente olha nele certas questões que são inconscientes, mas que atuam na nossa vida. E a forma de acessar isso é uma forma muito diferente de tudo que a gente está acostumado, porque é através do sentir, através de captar energeticamente as questões que estão ali no campo. Seja bem-vinda, Valquíria, bom dia. Então, para todos que estão chegando aqui, eu vim hoje falar um pouquinho sobre o trabalho das constelações familiares, tirar alguma dúvida que vocês tenham. Também sobre o olhar sistêmico, se alguém quiser escrever alguma coisa e perguntar, eu estou à disposição. Então eu estava aqui introduzindo, primeiro explicando o que é um trabalho espiritual. Muitas pessoas associam com algumas religiões, na verdade ele não está associado a nenhuma religião, ele é espiritual em amplo sentido. Então a gente acessa questões, né, familiares, ancestrais, energéticas que atuam em nós, das quais a gente não tem consciência, mas que a gente reproduz a si mesmo. Então, nesse trabalho, a gente vai olhar por que a gente tem crenças, né, repetitivas, padrões repetitivos, crenças limitantes, lealdades sistêmicas, lealdades a pessoas que já morreram há tanto tempo, de quem a gente nem sabe a história, mas que a gente reproduz de alguma forma para honrar, para trazer a memória dessa pessoa para o nosso sistema. E foi muito curioso, porque quando eu cheguei nesse trabalho, eu não tinha a menor ideia do que era, e eu fiquei bem assustada, bem preocupada, porque eu dizia, eu não entendo, não sei se eu acredito, eu não sei se eu vou sentir, eu não sei se realmente isso é ou não é verdade. E eu fiquei muito surpresa com tudo o que eu vi, né, em relação à minha ancestralidade, em relação a mim, a coisas que eu não consegui explicar e que aquelas explicações que eu vi ali ressoavam na minha alma e trouxeram muita paz, muita cura, uma maior tranquilidade para olhar para certas dores minhas. Então a gente aprende nesse trabalho que muito daquilo que a gente reproduz, né, não é coincidência, né? Muitas vezes a gente fala, nossa, numa família aconteceu tantas coincidências, né? Questões sérias, graves que vão se repetindo. Sim, claro, existem fatores genéticos e eles precisam ser considerados, é claro que sim. Mas hoje a gente sabe que não é só isso, né? A gente herda dificuldades, a gente herda fomes, vazios. Existem trabalhos no campo da epigenética, um trabalho muito lindo, por exemplo, que eu quero citar, de netos de pessoas, de holandeses que participaram da guerra e passaram muita fome. E todos eles hoje são obesos. Então esse é um dos trabalhos, né, que mostra o quanto que a gente herda, né, e não geneticamente, mas é algo, essa fome ancestral,
né? E a gente vê isso no campo de diversas maneiras, especialmente quando a gente exclui alguém, quando a gente critica alguém, quando a nossa família de alguma forma isola uma pessoa da memória, né, dessa alma coletiva, porque a gente entende que a nossa família é uma alma coletiva, que nós fazemos parte dessa alma. E quando a gente nasce, a gente de alguma forma é aspirado a viver certas dinâmicas repetidas vezes, não só a gente, mas às vezes um primo, um filho. Então isso fica voltando até que a gente possa agora olhar de uma outra forma. Então, de novo, é um trabalho espiritual desse campo. Não é um trabalho científico, não é um trabalho de outra área do conhecimento. É um trabalho onde a gente vai olhar para questões que pesam na nossa alma. Mas eu queria ouvir de vocês, saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta específica, né? Esse trabalho, ele se apoia, sim, numa filosofia, num olhar sistêmico, numa forma de olhar para a vida. Então, a gente sabe, por exemplo, dos 3 pilares, né? Porque alguém pode me perguntar, por que existem esses padrões, que a gente chama de enredamentos? Por que eu de alguma forma reproduzo, estou enredada nisso, e não meu irmão, e não outra pessoa? Então, primeiro existe uma missão, a gente vem nessa família com uma missão, assim como a gente também tem a nossa missão de vida, e através disso, desse enredamento, eu posso curar algo não apenas para mim, mas para todos, né, do meu sistema. Então, e por que eu fico enredada? Porque de alguma forma, um dos 3 pilares que a gente chama do olhar sistêmico, um deles foi rompido, um deles não foi observado, né? Então, se alguém lá atrás foi excluído, se a minha família tomou proveito de alguém, então desequilibrou o equilíbrio de troca, ou se existe alguém fora do lugar da ordem de chegada, se eu estou fora do lugar, ou seja, se alguma coisa rompeu com esses 3 pilares, surgem os enredamentos. Mas eu quero ver aqui que eu já vi que tem uma pergunta da Maíse. Eu sou isolada da família, o que devo fazer, minha querida? Ou seja, como começar? Maíse, eu vou te dizer algo, é muito importante a gente se conectar, ou no seu caso, se reconectar as pessoas, a nossa base, ao nosso sistema. Essa ideia de que a gente pode ser uma ilha isolada não é verdade, porque a gente herda, a gente traz, e tudo aquilo que a gente critica, julga neles, tudo aquilo que a gente quer se livrar a todo custo, cresce na gente. Então, é um movimento difícil, mas ele é possível. E ele começa com a reconexão com os nossos pais. Muitas pessoas dizem assim, puxa vida, mas os meus pais já não estão vivos. Ainda assim, é possível se reconectar, porque isso é uma postura interna. É uma postura ou de excluir ou de incluir, né? E não quer dizer que a gente concorde, é muito importante entender isso, né? Muitas pessoas dizem assim, mas eu não consigo, porque meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, meu pai é assim, minha mãe é assado. Incluir não quer dizer que eu concordo com o que eles fizeram ou como eles levam a vida deles. Está muito acima, a gente não entra, está acima disso, do mérito entre o certo e o errado. A gente vai para um lugar de alma. Então a minha alma olha para a alma deles e entende que esse é o destino, isso é o que eles estão aqui para cumprir, e é como eles conseguem, não como eles querem, é o que eles conseguem. E eu também estou aqui fazendo o que eu consigo. Então eu olho de um outro lugar e eu não entro nesse mérito de se é certo, se é errado, se eu faria diferente ou não, porque ninguém consegue estar exatamente no lugar do outro para entender como o outro reage, como o outro pode fazer. Então, quando a gente vai para esse outro lugar de olhar para os nossos pais assim, a gente primeiro entende também que no olhar sistêmico é algo que a gente sempre repete, que a gente
não lembra, mas por alguma razão, a gente escolheu vir nessa família e com esses pais. Porque nesse aprendizado, nessa relação que a gente tem com eles, existe algo que a nossa alma precisa aprender e que ela busca nessa vida, nessa jornada. E ainda que seja muito difícil e ainda que seja muito doloroso, se eu me abrir para isso, se eu sair dessa faixa do julgamento e puder olhar e dizer sim, com tudo que eles contêm, eles são meus pais. Com tudo que a gente viveu até aqui, com toda a nossa história, eu digo sim, porque eu sei que eu posso tomar muito mais força dessa história do que eu tomei até agora. Eu posso receber muito mais desses pais do que eu recebi até agora. Se eu conseguir enxergar num sentido ampliado, que eles dão o amor, um amor em sentido muito amplo, da forma como eles conseguem dar, se eu conseguir me desprender das minhas expectativas de que seja um amor nos moldes que eu gostaria, nos moldes que o mundo prega, nos moldes que o meu amigo tem, e conseguir enxergar naquilo que eles me dão o amor deles, isso traz uma força para mim muito grande. Isso integra a minha alma de um jeito muito forte. Por quê? Porque eu sou feita deles. Não só as células, mas eu herdo habilidades, eu herdo dificuldades, eu herdo formas de pensar, eu herdo crenças, eu herdo muitas coisas dos meus pais. Então, quando eu começo a olhar para eles desse novo olhar, que é difícil, que é um processo, não tenho dúvidas de que todos nós passamos por isso, mas cada mínimo passo que eu consigo olhar de um novo lugar, eu consigo dizer sim para essas minhas partes. E isso atua no meu corpo, isso atua na minha alma, porque eu posso relaxar. E ao invés de eu ter raiva de reproduzir uma coisa que eu criticava neles, porque a gente inevitavelmente reproduz, eu começo a dizer sim para isso. Ok, eu ainda não consigo fazer diferente, mas eu relaxo nisso. Eu digo, ok, eu estou honrando os meus pais de alguma forma. E aí eu começo a ressignificar tudo isso, eu começo a tomar força de tudo que está acontecendo comigo. Porque eu reproduzo isso, não é uma forma da vida me punir, é uma forma dela me lembrar, opa, peraí, você ainda precisa olhar para os seus pais de novo jeito. E aí mais lá na frente eu reproduzo de novo e a vida está tentando me mostrar. Eu acredito nisso plenamente e eu vejo isso no meu trabalho diariamente. Então, quando você diz como eu faço para me reconectar com a minha família, para me reconectar com os meus pais, para me reconectar com essa força disponível no meu sistema e que por algum motivo sério, grande, importante, porque a gente não rompe com nada sem um motivo, sem uma razão, é por uma dor. Mas como eu faço para me reconectar a tudo isso, para que eu possa fluir na vida? Já que eu não vou mudar os meus pais, nós não mudamos os nossos pais, nós não mudamos ninguém, nem o marido, nem a amiga, nem ninguém. Nós temos sim o dever de orientar os nossos filhos, mas nós não mudamos ninguém. Então, como eu posso mudar? Como eu posso me tornar mais forte? Como eu posso ganhar a força desse sistema se eu não consigo mudar aquilo que eu acho errado neles? Eu posso mudar a forma como eu encaro tudo isso, como eu olho para tudo isso. Eu posso entender que sim, eles só dão o que conseguem. Ninguém consegue dar o que não tem. Ninguém consegue dar amor de uma forma que não foi a que recebeu. Às vezes até consegue indo buscar, né? Muitas pessoas que não receberam esse amor, por oposição,
elas acabam se tornando pessoas muito amorosas, mas justamente porque não receberam. Então, de alguma forma, se eu consigo enxergar isso, eu já consigo ser grata por isso, porque eu me tornei quem eu sou, forte ou amoroso, ou o que quer que seja, resiliente, justamente porque me faltou. Então, eu começo a agradecer de alguma forma aquilo que me faltou. Então, isso é uma forma da gente se abrir para receber o que está disponível e a gente não enxerga, porque a gente está esperando outra coisa, entende? Então, assim, Maíse, o que eu posso te dizer é: comece por essas relações, que são as mais difíceis, mas também as que trazem mais força para você. E depois, passe a olhar para todos os demais também. Mas, às vezes, né, muito constantemente, quando a gente rompe com todos, existe aí uma inversão de ordem. Significa que a gente não está na nossa ordem, no nosso sistema. Então perceba se você está na ordem de chegada. E o que quer dizer isso? Se nós somos o filho mais velho, nós ocupamos esse lugar. Se nós não somos, nós não podemos, nem por amor, ocupar esse lugar. Nós não podemos ocupar o lugar da mãe dos nossos irmãos, nem por amor. Nós não podemos ocupar o lugar que não é nosso. Quando a gente ocupa esse lugar, o que acontece? A gente faz isso por amor, para cuidar, porque a gente quer ajudar, porque a gente quer transformar o outro, porque a gente quer impulsionar o outro. Mas aí a gente só colhe ingratidão. E a gente colhe atrito, e o outro se sente de alguma forma desrespeitado, o outro se sente aviltado nesse lugar, e o outro reage de um jeito muito difícil. Então o outro também nos afasta, e a gente se afasta, e a gente vai cortando todo mundo. Então, você me respondeu aqui: você já me ensinou isso, eu estava no lugar deles que são mais velhos, isso, e que eu achava que eu era a mãe da mãe. É isso, minha querida. A gente precisa ir para esse lugar. É um processo. Tudo nesse trabalho sistêmico, tudo no trabalho das constelações e no trabalho da espiritualidade, qualquer que seja o caminho que a gente escolher, é um processo. Porque a gente passou tanto tempo ocupando um lugar, tanto tempo agindo da mesma forma, que às vezes a gente vai de novo para esse lugar, a gente cai ali, né? Quando vem aquele chacoalhão da vida, quando vem aquela dor, quando vem aquela ferida, a primeira coisa que a gente faz é ir para o lugar de vítima. Eu me coloco aqui. No momento da dor, a gente vai para o lugar da criança, o lugar da vítima, a gente chora, a gente fala por que comigo. É muito comum, logo naquele primeiro segundo, né? Mas aí a gente se percebe nesse lugar e a gente diz: ok, eu não quero mais esse lugar, porque esse lugar não me traz força, esse lugar tem muitas expectativas, tem muitas frustrações. Eu já sou adulta, eu dou conta. A gente precisa lembrar de uma coisa muito importante: a gente tem força para o nosso lugar, mas só para ele. Eu não tenho força para levar a vida carregando os outros. Eu não tenho força para ocupar o lugar da minha mãe. Eu não tenho força para ocupar o lugar da mãe do meu marido. Eu não tenho força para nenhum desses lugares. Mas no meu, que é pequeno, lá, da filha mais nova, ou da filha do meio, ou o que quer que seja, nesse lugar que é meu, que é pequeno, que eu não estou tentando salvar ninguém, eu estou ali disponível, eu posso ajudar se quiserem a minha ajuda, mas eu não obrigo ninguém a querer, eu não forço a minha ajuda, eu não tento salvar ninguém, transformar ninguém, eu olho para mim, e isso não é egoísmo. A gente acha que é, mas não é. Quanto mais a gente olha para o nosso lugar, para a nossa vida, para o lugar onde a gente tem força, para aquilo que a gente efetivamente pode transformar, mais os outros recebem de nós. Então a gente está sim ajudando os outros. Porque enquanto eu estou naquela luta de tentar à força mudar o outro,
eu tô numa posição onde ele só recebe o pior de mim, porque eu tô ali chata, eu tô ali pressionando, eu tô pesada, eu tô sugando, e o outro não se transforma, e eu me sinto cada vez mais frustrada, mais triste, mais enfraquecida. E eu vou me afastando de todo mundo. Então, de novo, o lugar onde eu tenho força, onde eu consigo fluir com a vida, é o meu lugar. E que lugar é esse? Primeiro, o lugar de filha. Eu sou filha desses pais, assim como você é filho e filha dos seus pais. Eles são os pais certos para os nossos aprendizados nessa existência. Então eu preciso ir para esse lugar. Se eu me acho superior, se eu julgo, condeno, se eu acho que eu não preciso deles, se eu rompo internamente com eles, eu saí do meu lugar. E esse lugar que eu vou é tão pesado, mas tão pesado que eu não dou conta. Eu não dou conta. E aí eu vou atrair pessoas na minha vida que sempre vão trazer o mesmo conflito que eu tô carregando com eles, com os meus pais, né? Por espelho. E aí eu olho e falo, meu Deus, está repetindo tudo em todos os lugares. Então, qual é o meu lugar? O meu lugar é primeiro, de filha dos meus pais, destes pais. É de irmã, se eu tenho irmãos, tanto os nascidos como os não nascidos. Que posição eu tô? Eu não posso ocupar a posição de outro irmão. Se o meu irmão faleceu, se o meu irmão não nasceu, se tem aborto, eu não estou na posição onde me colocaram. Eu tenho que olhar que posição eu estou, para eu não trazer e carregar o peso de outra pessoa. Eu sou casada, eu estou numa relação, ótimo. Eu não sou mãe do meu companheiro, não sou. E se eu tento ser, por mais amor que tenha me feito tomar essa atitude, isso só traz fraqueza para o relacionamento e para essa pessoa. Eu sou mãe? Ótimo, então eu tenho que estar na posição de mãe também e não de filha dos meus filhos. Porque se eu faço isso, eu já inverti e eles carregam um peso na alma que eles não dão conta de carregar. Então, gente, o que eu quero dizer com tudo isso? Nós temos muitos papéis e nós temos muitos lugares, dependendo do que eu estou olhando. Eu preciso ocupar o meu lugar, porque nele eu tenho força, eu tenho fluidez, eu consigo me conectar com a energia vital, eu consigo me conectar com o amor, eu consigo me conectar com a força disponível no meu sistema para mim. Mas se eu estiver fora deste lugar, eu não consigo fazer nada disso. E todos os demais vão reagir a essa minha desordem de um jeito muito ruim. Então, isso, vamos ver se eu tenho aqui alguma outra pergunta, né? Eu estava respondendo a Maíse, foi bom, foi ótima a sua pergunta, querida, porque daí eu consegui trazer muitas questões nessa live, falar de muitos assuntos. Vamos ver se tem mais alguma. Eu não estou vendo mais nenhuma pergunta, mas se tiver, quem quiser pode repetir aqui para mim, por favor. Mas hoje a gente está falando sobre o trabalho da constelação familiar, sobre a teoria sistêmica, como saber o lugar de irmã do meio. Olha, Rose, é assim, quando a gente tem irmãos mais velhos, a gente recebe muito dos pais e também desses irmãos. Ainda que tenha sido numa fase que a gente nem lembra mais, muito anterior. Mas a gente aprende com os pais, aprende com os irmãos e a gente recebe deles também. E os outros que vêm depois recebem também muito da gente. Então, muitas vezes a gente sai desse lugar e a gente não consegue desenvolver essa gratidão, esse olhar de respeito. A gente entende que aqueles que chegaram antes no sistema sabem um pouco mais desse sistema, porque viveram mais tempo nesse sistema. E a gente está falando aqui sempre do ponto de vista do nosso sistema, da nossa família, né? Da nossa ancestralidade. Então, a gente fala que a gente deve sempre respeitar todos aqueles que vieram antes, né?
e ir para o nosso lugar. Muitas vezes, os pesos dos irmãos mais velhos são maiores, né? Não é sempre, existem exceções, mas muitas vezes é muito difícil ver o peso que um irmão mais velho carrega, especialmente se ele é alcoólatra, se ele tem um problema com drogas, se ele não está se dando bem na vida, várias questões que acontecem com ele. Os irmãos do meio, os irmãos que são mais novos que ele, muitas vezes tomam para si esse peso e querem carregar, né? Isso é uma dinâmica muito comum. Por amor, claro que é por amor, mas isso gera um atrito e acaba que esses irmãos deixam de se falar, se excluem. Então, assim, um irmão do meio, né? Como olhar para esses irmãos mais velhos? Primeiro, dizendo internamente: eu agradeço profundamente o que eu recebi de você também, tudo aquilo, seja através de amor, seja através de lições difíceis, mas tudo de aprendizado que eu recebi de você. Eu te respeito e eu vejo que você chegou antes. Então, eu olho para você e aceito que você escolha, faça suas escolhas na vida. Eu abro mão de sentir culpa por ter talvez um destino mais leve, quando esse é o caso, né? E eu escuto tudo que esse irmão diz, eu realmente escuto, né? Posso não concordar, está tudo bem, mas eu vou para esse lugar, né? Esse que é o meu lugar. Então é muito importante a gente estar no lugar dos irmãos e também perceber que irmãos e meio-irmãos também fazem parte da minha ordem, né? Então, se eu tenho um meio-irmão mais velho, ele é o mais velho. Se eu tenho um meio-irmão mais novo, ele é o mais novo. Então, é sempre importante lembrar de tudo isso. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Há menos de 4 meses, minha nora de 19 anos se suicidou. Embora ela não seja parente de sangue, ela também estaria na minha questão de constelação? Será que tem algo a ver com algum antepassado meu? Olha, querida, em tese não, né? Em tese, sim, ela é nora, né? Mas ela não, para efeitos sistêmicos e dessas dinâmicas, ela não entraria nisso. Mas existe algo aqui importante, né? Com o suicídio. Muitas vezes, pela dor, as pessoas entram em esquecimento, não se fala mais, vira tabu, né? E muitas vezes a gente olha para esses casos com um olhar mais julgador. Quando isso acontece e de alguma forma essa pessoa passa a ser excluída do seu sistema e eventualmente você tem netos, né? Porque se ela é sua nora, pode ser que existam filhos dessa relação. É muito importante incluir, né? A memória dela, a importância dela, o lugar dela, que para sempre vai existir nessa família, para que os netos, né, os filhos, não honrem essa mãe de uma maneira repetitiva, repetindo o destino dela, ou fazendo questões assim, ou trazendo dores muito profundas relacionadas a isso, de uma certa forma colados nessa energia dela. Então, é muito importante, sim, olhar para ela e incluí-la na sua família. Bem, vamos ver aqui. Como saber qual é o meu lugar? Minha mãe teve 12 filhos e 8 abortos e não sabemos a ordem. Ela não sabe... Bom, sua mãe talvez não seja viva, né? E nenhum filho sabe essa ordem. Existem algumas formas, né? Existe constelação para saber disso, né? Com representantes no grupo, para que cada um vá sentindo o seu lugar. E aí, de novo, é um trabalho energético, é um trabalho possível. Muitas vezes, internamente, a gente consegue, né? Com muito mergulho, com muita sintonia nesse campo, perceber onde a gente está. Mas esse é o caminho, né? De qualquer forma, se você puder incluir esses 8 abortos, esses 8 irmãos no seu coração, cada vez que você inclui, você de alguma forma vai indo para o seu lugar, ainda que você não saiba qual é. Porque quando a gente não inclui, a gente carrega, a gente puxa pra gente
o peso deles, os sentimentos deles, a gente adota certos sentimentos. Então, se você consegue incluir esses irmãos no seu coração, você de alguma forma já vai indo para o seu lugar, ainda que você não saiba qual seja esse lugar. Sou a caçula de 6 irmãos. Muitas vezes tenho que resolver algo, às vezes sou solicitada, em outras tenho que ajudá-los. Eles contam muito comigo. Olha, não quer dizer que a gente não vai ajudar os nossos irmãos. Mas a ajuda tem regras. E a ajuda, ela deve ser dada quando pedida. Ela deve ser dada na medida daquilo que o outro quer, que o outro precisa, e não aquilo que eu acho que é certo para o outro. Eu preciso ouvir o outro, porque quando eu me julgo maior que ele para decidir o que é certo na vida dele, aí eu inverti a ordem. Quando eu não escuto o outro e acho que sei mais, eu inverti. Quando eu imponho uma ajuda porque eu digo, não, mas eles precisam da minha ajuda, e ele não está manifestando, ele não quer essa ajuda, eu também já rompi com essa ordem. E aí eu não consigo ajudá-lo, eu enfraqueço esse irmão, porque esse irmão tem o direito sim de tomar as suas decisões, e eu só colho ingratidão. E aí essa relação vai cada vez mais ficando conflituosa. Então sim, você pode ajudar, você é uma irmã muito amorosa, a gente vê pela sua mensagem, mas esse amor precisa ser exercido de uma forma que traga força e não conflitos. Bem, queridas, queridos e queridas e todos que estão aqui, eu vou ter que encerrar essa live, porque daqui a pouquinho, ao meio-dia, eu vou entrar novamente com a Paty. A gente vai falar sobre fluir na vida, sobre algo que eu escrevi hoje, aquilo que a vida espera de nós, não o que a gente espera da vida. Eu vou deixar aqui gravada essa live, para quem quiser assistir depois, com calma. Eu volto para fazer novas lives. Se vocês tiverem perguntas, eu vi que eu não consegui responder todo mundo, mandem no direct para mim, porque assim que às vezes eu sinto que tenho que estar aqui e eu posso trazer já esses temas que foram solicitados, e aí a gente vai dando sequência a tudo isso. Gratidão a todos vocês que estão aqui, muitas pessoas que sempre estão, outras que estão vindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindas. É sempre, para mim, sagrado essa troca que a gente faz, esse encontro. Gratidão e até daqui a pouco, meio-dia, eu tô aqui de novo. Eu espero vocês. Grande beijo para vocês.